Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Muito bem, estamos chegando na manhã dessa segunda-feira, Sabe Caxias by Bitcom, aqui na sua Bitcom TV, no seu smartphone, na sua Smart TV, junto com você na internet. Um grande abraço a todos que estão chegando, estão se agrupando à nossa sala de interatividade desta manhã. Só para poder destacar, né, nós estamos presentes nas redes sociais junto com vocês, estamos no YouTube, no Facebook, estamos no Instagram também. Vai um abraço muito especial a todos. Estamos em nossa casa, o bitcomtv.com.br. Estamos também na página sabecaxias.com.br para você poder acompanhar nossas programações. Estamos também nas respectivas redes sociais aí do Sabe Caxias. Estamos a partir de agora levando a nossa programação ao vivo na manhã desta segunda-feira. Dia 14, estamos chegando já para concluir a metade do mês de setembro, 15 dias praticamente já concluídos, né? Nós temos também, só para destacar essa semana, uma semana muito especial para nós aqui do Rio Grande do Sul, que é a semana da Revolução Farroupilha, semana do Gaúcho. É uma semana muito importante mesmo, de profundas reflexões, valorizações da nossa cultura, valorização do nosso folclore, valorização do que tudo que nós temos, né, como tradição, e claro também uma valorização ao nosso estado do Rio Grande do Sul. Semana muito importante. Dia 20 agora, no domingo, será então o Dia do Gaúcho, celebrado em todo o nosso país, né? Uma data comemorativa muito importante para nós aqui do nosso estado. E claro que gaúcho não é somente quem é do estado do Rio Grande do Sul. Gaúcho também tem em Santa Catarina, nós temos gaúchos também no Paraná, tem gaúchos espalhados por toda a nossa federação e tem gaúcho também em todos os outros países. Tem gaúcho no Uruguai, tem gaúcho na Argentina, temos gaúcho no Paraguai, porque o gaúcho é né, denominado a quem reside nessa região, que tem, né, aí ligações através da antropologia, ligações sanguíneas com os nossos antepassados, então somos todos nós gaúchos. Deixa eu fazer um cumprimento especial a ele, Miguel Brambila, que chega junto com a gente. Miguel Brambila, um bom dia especial para você, bem-vindo, né? Estamos iniciando mais uma semana, bandeira vermelha. Se agora, logo mais à tarde, depois das análises dos documentos, o governador Eduardo Leite manter na bandeira vermelha, pelo menos as escolas, né, as escolinhas, elas não poderiam retornar às aulas. Uma semana só de aulas já bloqueou as escolinhas, se caso permanecer. Mas há um entendimento, outro entendimento quanto à questão do comércio, que aí a tal da cogestão traz uma reinterpretação. O comércio seguiria aberto, segundo o que nós apuramos por aqui. 10h17, bom dia, Miguel. Bom dia, Edinho Soares. Bom dia, e companhia, toda a nossa turma aí da Bitcom TV, os nossos caros, né, telespectadores, ouvintes, né, internautas aqui da nossa TV online, Sabe Caxias by Bitcom, você que também que está nos assistindo aí, onde quer que você esteja, né, no mundo, né, porque na verdade, Edinho, sobre a Semana Farroupilha, né, existem estrangeiros no Rio Grande do Sul, em qualquer parte do mundo, né, porque você sabe que o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é quase uma Argentina, é um país internacional, né, nós somos orgulhosos, né, da nossa dignidade, né? E muitas vezes honramos. Não temos honrado muito ultimamente, principalmente na política, né? Estamos precisando aí renovar as nossas forças políticas iguais às do passado, mas isso é um outro assunto, né? No nosso bom dia. E estamos aí, né, Edinho, nesta segunda-feira, como você disse muito bem, cheios de desafios, a questão da bandeira vermelha novamente aí na pauta, tudo aquilo que já foi debatido volta à tona, porque o assunto é o mesmo, né? A vida não é um filme, nós não estamos brincando de pandemia. Se você não entendeu, já morreram 130 mil pessoas. Então, né, é preciso ser positivo, mas não podemos deixar de ser realistas, né? É difícil não enxergar esta dura realidade que nós vamos vencer com certeza, mas, porém, faltando, Edinho, algum tempo para chegarmos à linha de chegada, ao ponto final, a mudança real deste paradigma do coronavírus, decifra-me, eu te devoro.
Sobre as escolas eu já achei precipitado e continuo achando, né? Já está aí o problema. O Brasil é o terceiro mundo em contágio, terceiro país do mundo em contágio, né? A Índia, que nós começamos a conversar no primeiro dia de pandemia, lá em março, né? Demonstra agora, né, o crescimento da pandemia, os Estados Unidos em segundo e o Brasil negativamente em terceiro no índice de contágio. Então, se alguém acha que tudo acabou, né, não acabou. E olha, respeite esse vírus, porque cada dia, né, o que se descobre sobre ele são notícias desagradáveis. Claro que existem aí várias vacinas já quase, né, protocoladas, mas tema o vírus, sim, porque não acabou nada, Edinho. Miguel, sobre. Você falou muito bem no seu gancho, né? Até, inclusive, tem estudos que estão apontando que estão causando lesões cerebrais nas pessoas, né? As pessoas estão ficando com o olfato comprometido, órgãos comprometidos. Está cada vez mais se encaminhando um estudo, porque logo no começo as pessoas acreditavam numa algo similar a síndromes gripais. Inclusive, até mesmo se tinha um entendimento, né, que era muito semelhante, por causa da febre, da dor de cabeça, da coriza, de tudo isso. Mas agora estão começando a encaminhar para outro entendimento, inclusive sobre as embolias, né? Inclusive, eles estão vendo que há uma coagulação sanguínea que está ocorrendo nas pessoas, que comprometem o bom funcionamento dos órgãos, e está sendo já observado em muitas pessoas. E, claro, depois os relatos, através de entrevistas, pessoas que estão tendo aí, né, como a perda de memórias, há relatos de pessoas que estão ficando, né, como é que me fugiu o nome? Labirintite, né? Pessoas estão ficando... o olfato altera muito dessas pessoas, pessoas não estão conseguindo mais sentir a percepção do gosto como sentiam antigamente, cheiros também, pessoas fazendo relato. Então, como o Miguel Marabila falou, é novo desafio, é um estudo muito profundo para se entender realmente tudo isso. Eu gostaria que você fizesse uma observação, bandeira vermelha, volta das escolinhas, como é que vai ficar a partir de agora, porque nós estávamos falando hoje pela manhã, Miguel, que quando foi colocado o cenário da volta às aulas, moveu-se um esforço muito grande. Recontratações, firmações de contratos, de acordo, talvez para alguns pais que precisam da van escolar, a afirmação de um recontrato com as vans escolar, as escolinhas tiveram que se preparar, tiveram que trazer, né, todos os alimentos para fornecer a merenda, uma locomoção de pessoas, houve, né, todo o estado do Rio Grande do Sul num movimento para tudo isso. Muitas vezes algumas crianças estavam com as mães crecheiras, foi rompido esses acordos, foi rompido esse contrato, foi trazido. E agora, Miguel, como é que isso vai ficar? Pois é, você coloca bem, Edinho, né? Quando fala das mães crecheiras, né? Muita gente pensou isso. No começo da pandemia foi difícil, as pessoas se adaptaram e a volta foi precipitada. Tem a questão econômica, assim, difícil, né, para as escolinhas. O que deveria ter sido feito era uma linha de crédito para que essas empresas pudessem funcionar com mais vigor até o final da pandemia, pelo menos até dezembro. Essa linha de crédito existiu relativamente, né? A gente sabe, oferecendo guarda-chuva em dia de sol. Porque a pergunta é, você como pai, como mãe, né, é consciente, não sendo negacionista, né? Porque tem muito pai e mãe negacionista que colocou os filhos na berlinda. E torcemos aí para que não se contamine, porque depois do contágio, né, não tem o que fazer, a não ser torcer, né, para a melhor recuperação, e não somente a recuperação dos 15 dias, mas a recuperação depois disso. Então, o Brasil tem este problema de ansiedade, né? A bandeira vermelha, ela demonstra, né, pelo menos por parte do governo do estado, que as coisas não estão boas, né? Todos estão forçando aí o retorno à vida normal sem a solução. É como você forçar o retorno a Chernobyl, numa área contaminada, a não ser que alguém tenha um protocolo de resposta, que não seja a Rússia, né, obviamente, de uma vacina protocolada, e que não tenha contraindicações, e que tenha um remédio, né, um tratamento que não seja cloroquina, porque obscurantismos, né, atuais, tipo terraplanistas, né, antivacinas e cloroquineiros e tubaínas, né, estão pelos filósofos e analistas da sociedade
comparados ao século XIV, Edinho, ou seja, né, há 6 séculos atrás, né, quando ainda a humanidade achava que a Terra era o centro do universo, quando hoje nós temos aí bilhões de galáxias já descobertas e logo em seguida vamos descobrir que não somos únicos, né, no universo, né, é um absurdo. Então você veja bem, nós temos terraplanistas, ainda em 2020, nós temos pessoas que fazem o exercício ilegal da medicina ocupando o poder no Brasil, e inclusive, né, cientistas, né? Cientistas que eu digo médicos, né? Alguns médicos defendem, não sei se por convicção política ou por convicção ideológica, porque ciência não é, né? Então essa é a questão, a volta foi precipitada, estava claro isso, nós não somos a Europa, e nós não temos que imitar a Europa nas nossas políticas locais, nós temos que olhar a realidade do Brasil como ela é. E isso não acontece, está demorando para acontecer. O brasileiro tem que entender que a vida não é um filme, Edinho. Miguel, como é que você analisa ou a sua percepção lhe mostra, lhe aponta, lhe direciona? Sabe que o governador hoje cede a colocação, volta atrás sobre posicionamento de bandeira vermelha, ainda... Precisamos entender, nós estamos falando até hoje pela manhã também, né? E são situações que ainda é interessante de se aprofundar, porque nós estamos com números de Caxias do Sul. Caxias do Sul nós temos em média 1.050 pessoas ativas na cidade de Caxias do Sul. Nós temos 1.020 e poucos pessoas, 1.021 pessoas no domiciliar e nós temos pessoas em enfermaria e também pessoas na UTI. Praticamente 1.050 casos ativos em Caxias do Sul. Nós temos também óbitos, né, que consideravelmente há um registro significativo de óbitos, mas nós não temos os números da região para poder pautar essa análise, né? Exemplo, Farroupilha, Bento Gonçalves, podemos citar aqui Gramado, que são municípios que formam, né, aqui a nossa região serrana. Mas baseado mais ou menos na observação do que a gente já vem fazendo esses últimos dias, será que o governador voltaria atrás e faria com que a região permanecesse na bandeira laranja? A essas alturas do campeonato, o governador já entendeu politicamente que ele passou boa parte da responsabilidade para os municípios, né? E alguns quiseram assumir essa responsabilidade, outros não. Segundo as informações públicas municipais, Caxias do Sul está num estágio saudável. Segundo as informações, há 7 dias atrás do prefeito, né, Flávio Cassina, nós estamos com menos ocupação do que o ano passado para o período, considerando, claro, o aumento do número de leitos, é óbvio, né, relativo a outras doenças. O inverno não acabou, a primavera ainda está distante há alguns dias, né? Veja bem que o clima hoje não está para brincadeira, e, aliás, calor e frio juntos, né, umidade e abafamento, são bem típicos, né, para o contágio de gripes, até mesmo pelo descuido da população, e etc. O governador já não está mais tão preocupado com a questão das bandeiras. Ele já lavou as mãos, ele vai dizer, olha, eu bandeirei. O município assumiu a responsabilidade, né, porque acredito que já foi negociado isso, não é com os municípios, essa autonomia. Então, os prefeitos é que tem que se responsabilizar por isso neste momento, com a fiscalização da população, com o apoio da população, o que não está acontecendo, não é? De shoppings lotados no final de semana. Não culpa o comércio. O comércio, você toma banho de álcool gel. A questão é a movimentação nos carros, a questão é sair de casa, a questão é voltar para casa, a questão das escolas é a mesma coisa. Você falou antes das mães crecheiras, ou seja, já estava estabilizada uma nova rotina em tempos de pandemia. Agora as crianças que voltaram perderam aí essa administração, as pessoas que trabalham para aquela pessoa que cuida, né, e voltam para casa. De que forma isso vai ser controlado, não é? O vírus está aí, não adianta achar que porque nós chegamos aí no final do inverno, acabou. Não acabou, tanto que nós estamos em bandeira vermelha, não é? Arredondando os números, Edinho, nós estamos aí provavelmente com 5.000 contaminados em Caxias do Sul. No começo da pandemia era 6 a 7% o índice de contágio, de mortes. Nós já passamos de 100 em Caxias do Sul, 115 ou 120 por aí. Se fosse no começo, né, onde era 5%, vamos arredondar, seriam 250 mortes com o atual índice de contágio, não é? De 5.000
para 5%, né? 10% seria 500, 250, 5%, né? Baixando o índice de contágio. Também, Edinho, baixando esses números da morte diária no Brasil, nós já estamos com mais de 130 mil. Até dezembro, mesmo que tenhamos 500 mortes por dia, o que não vai acontecer, vai voltar a subir. Não é negativismo, é realidade, né? Porque todo mundo está pressionando para voltar e o presidente está dizendo que superamos, né? Nós superamos a loucura dele, porque, na verdade, não superamos nada, né? As 130 mil pessoas que morreram estão esperando aí na porta do Palácio do Planalto, né, em espírito, para perguntar quem é que superou a pandemia, a não ser a loucura desse presidente genocida, Edinho. Miguel, agora 10 horas e 29, nós já vamos em instantes a um bloco comercial, mas só para nós fazer um fechamento sobre esse ponto, e aí depois, posteriormente, ao fechamento, nós já vamos ao primeiro bloco comercial, nós retornamos com outra pauta de assunto. Como é que a população, falando ainda nessa situação das bandeiras, como é que a população tem se comportado nesses últimos dias? Parece que as pessoas já estavam mais afrouxas no sentido de entender de verdade que nós estamos num período de pandemias. Parece que as pessoas estavam mais deixando de lado alguns requisitos, ou no teu entender não foi isso que aconteceu? Meu caro, as pessoas precisam olhar com realismo, não é? Que não temos vacina. Sim, a Globo é sensacionalista, é verdade. Isso nós temos que concordar, não é? Porque na quarta-feira, quando a vacina de Oxford foi suspensa por causa de um problema que se teve no protocolo, foi manchete no Jornal Nacional, né? Problema na vacina Oxford, então, ou seja, né, caiu o nosso ânimo porque uma das pesquisas, né, teve um problema, né, e a manchete nacional. Então, cuidado com o sensacionalismo, é fato. Mas não é fake news. A notícia era real. Você tem que cuidar com a maneira como você absorve isso, né? Então, busque em várias outras fontes. Se você é anti-Globo, acho que é Globo lixo, né? Tudo bem, é um direito que você tem, mas busque em outras fontes, inclusive aqui na Bitcoin, que não se alimenta de uma única fonte de notícias, para saber que não temos vacina ainda. São nove indústrias, né, que terão aí a vacina, mas isso está marcado num tempo recorde para dezembro, janeiro, fevereiro. Nós teremos que conviver com isso. Então, quer dizer, as nossas crianças, né, seja em escola particular ou escola pública, vão se transformar em umas granadinhas de vírus, né, levando o vírus. Ou seja, vai aumentar. O Brasil não vai sair da segunda onda, não vai entrar na segunda onda. O Brasil não saiu nem da primeira onda, Edinho. Então, as pessoas conscientes precisam seguir os protocolos, usar máscaras, evitar aí, né, o entreveiro, né, que aqui no Rio Grande do Sul é entreveiro, né, aglomeração é coisa de intelectual, né, nós somos gaúchos, né, então é entreveiro, meu caro amigo, tem que continuar seguindo o que está desde o princípio, a não ser que eu esteja sonhando, né, eu vou me beliscar aqui, porque segunda-feira, né, a vida não é um filme. Eu não vi nenhuma notícia de que tem uma vacina eficiente e que tem aí um remédio no mundo. Hoje, aliás, inclusive, foi um dia de maior, ontem, um dia de maior contágio da doença no mundo, desde que começou. Então, quer dizer, no mundo a doença está crescendo, o brasileiro e o presidente está dizendo que superou a pandemia, né? Nós somos muito legais mesmo, né, como cidadãos. Ok, tá aí Miguel Brambila trazendo suas primeiras análises e observações, 10 horas e 32 minutos, um breve intervalo, já retornamos. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar.
Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Muito bem, agora 10 horas e 34 minutos, já estamos de volta aqui em nossa programação, vamos dando continuidade. Você acompanhou então o nosso primeiro bloco do intervalo. Só para destacar, todos estão nos acompanhando aqui na localidade de Caxias do Sul, região da Serra, nós estamos com instabilidades. Segundo a previsão do tempo, as temperaturas vão baixando. Começamos hoje com temperaturas de quase 20 graus no amanhecer dessa segunda-feira e as temperaturas só a partir de agora só declinam. Estamos com 15 graus de temperatura e está apontando que nós teremos uma madrugada com temperaturas baixas, inclusive as temperaturas bem próximo já, o horário das 17, 18 horas já é para estar abaixo da casa dos 10 graus ou na casa dos 10 graus aí a nossa temperatura. É uma passagem de uma frente fria que se dará entre segunda e terça-feira. As temperaturas vão subindo já na terça-feira e vamos poder ter médias máximas até quinta entre 19 e 20 graus. Posteriormente, o clima abriria-se para o final de semana, o que aponta a previsão do tempo. A gente vai monitorando tudo isso e trazendo mais informações. Você está acompanhando o nosso Sabe Caxias by Bitcom. Na edição desse dia 14 de setembro, nós estamos agora dando início ao nosso segundo bloco. E nesse segundo bloco, nós vamos agora para a pauta das eleições municipais 2020. Final de semana de muitas convenções partidárias, muitas transmissões ao vivo, muitas coisas verberando-se no plano de fundo. Mas do outro lado, a gente vê, Miguel Brambila, eu gostaria de tua análise por tudo isso, um perfil de um candidato que está meio desacreditado, há muito descrencionismo. Parece que as pessoas não querem, por enquanto, ouvir falar desse cenário de campanhas, de propostas, de candidato no portão, entregando a entrega do centinho, que nem está certo se realmente vai ocorrer ou não, por causa do Covid-19, né? Aquelas carreatas, bandeiraços. Parece que por uma ala, né, de pessoas, as pessoas não estão muito atentas a essas questões, Miguel. Como é que você avalia isso? Pois é, Edinho, nós temos que trabalhar como cidadãos, como formadores de opinião e também, né, como brasileiros contra o fundamentalismo, que este é o problema atual da história política nacional. Nós tivemos aí, num primeiro momento, né, depois, na abertura democrática, aí, a polarização entre o PSDB e o PT, né, todos lembram, né, o Fernando Henrique e o Lula fizeram aí, né, um pare a pare por longo tempo. Né? O Fernando Henrique saiu de cena e ficou aí esta questão do Lula versus Bolsonaro. Essa polarização não é boa para o país. Né? E o voto de protesto, né? E nós aprendemos com o voto de protesto, aqui em Caxias aprendemos, foi um voto de protesto. Nós tivemos aí o voto de protesto no Daniel Guerra, porque o PT estava saindo aí das denúncias da Lava Jato, o ex-presidente Lula preso, né? Tesoureiros presos, denúncias do Palocci, do José Dirceu, muita coisa não explicada, né? O caso Celso Daniel, problemas aí, né, em Petrolina, lá na refinaria da Dilma, o impeachment da Dilma, ou seja,
Por outro lado, Eduardo Cunha na cadeia, também acusado de corrupção, né, brincando aí, depois ele que foi aí o presidente do Congresso na decisão do impeachment, ou seja, muito descrédito, o voto de protesto também catapultou, né, Jair Bolsonaro, de uma extrema-direita que acha agora, né, que todo mundo que o critica é comunista. Ou seja, né, que é um absurdo também, né? É óbvio, né? A não ser que você tivesse elegido, né, um ser perfeito, não teria crítica nenhuma a se fazer. O lamentável é que Jair Bolsonaro deixa a desejar muito mais do que se esperava dele. Esperava-se um presidente mais aberto, né, não tão omisso em muitas questões, né, como foi nos seus 28 anos como deputado federal. Basta ver que hoje, né, ele recomenda, né, ao Congresso que derrube seu próprio veto na questão dos impostos das igrejas, lava as mãos e fica, né, jogando para a torcida, porque está totalmente indeciso e totalmente, né, vacilante no poder, apesar de posições radicais negacionistas na questão da cloroquina. Já analisamos isso tudo no cenário nacional, muitas vezes, Sim. o que vai refletir, por exemplo, Edinho, aqui na postura do Pepe Vargas, por exemplo. Ele vai ter que explicar as posições do PT, ele vai ter que explicar. Não basta ele vir a público e dizer, não, Lula é inocente porque não tem provas, não é? Pepe Vargas foi ministro da Dilma, inclusive, também. Ou seja, vai ter que explicar o impeachment e não basta vir a público e dizer que não tem provas. Vai ter que se colocar como uma alternativa anticomunista, né, dizer que o PT não é comunista, mas vai ter que explicar por quê, para conquistar o voto, né, geral da população de Caxias, representando as esquerdas, o mais forte, que foi até um prefeito que Caxias do Sul teve numa certa eficiência no passado, e foi um dos primeiros prefeitos do PT a se elegerem, né, antes de todas as questões, não é? E não se envolveu em nenhuma questão de corrupção, pelo menos, né, explicitamente, ou na prefeitura, portanto, né, parte dos holofotes estará sobre ele. Não sei se irá para o segundo turno ou não. Agora, por outro lado, representantes aí dos governos passados, não é? Edson Nespolo, Adiló de Domênico, né? E outros que vão ter que se posicionar. E se posicionarem a favor do Bolsonaro, terão que explicar, por exemplo, né, o negacionismo na questão da pandemia, a questão da cloroquina, terão que explicar, por exemplo, né, a questão do meio ambiente, a questão das queimadas, a questão aí, não basta culpar a pandemia das questões econômicas, terão que explicar muitas questões aí que a extrema-direita e a direita relativamente fundamentalista esperava do presidente Bolsonaro e não chegou, né? Porque o fundamentalista não importa o que quem está no poder faça, ele concorda. Esse é o fundamentalismo. Nós precisamos sim ter lucidez. Então são esses aí que se destacam na questão da candidatura. Outros tantos, né, aventureiros, 13, 14, 15 candidatos que sejam, né, caso algum deles se eleja no voto de protesto, eu creio que não, nós estaremos correndo o risco de, mais uma vez, errar, Edinho. E eu vejo também, para te passar a palavra, que nesse momento eleitoral será, na história de Caxias do Sul, pela primeira vez, justamente por este enigma, né, esse paradoxo, extrema-direita, extrema-esquerda, e ambos desacreditados por parte, e a dificuldade em se argumentar positivamente para ambos, não é? Sem querer avançar na direção do voto de protesto ou eleger novamente um aventureiro inexperiente, incapaz de dialogar com a sociedade como foi Daniel Guerra, nós temos que tomar cuidado porque os votos nunca estiveram tão divididos como estarão nessas eleições, Edinho, para prefeito principalmente. A gente entrevistou aqui analistas políticos algumas semanas atrás e eles disseram que o foco nesse primeiro momento e de todos os candidatos é o primeiro turno. Né? É aglutinar ao seu entorno, né, uma representatividade sob sob a égide de uma bandeira, de um caminho. Aquele que tiver um discurso, né, que vai conseguir consolidar isso para o eleitor, dizendo, olha, nós vamos avançar nesse sentido e conseguir puxar aí algo acima de 20%, é um candidato tecnicamente de segundo turno. É o que está dizendo, pela quantidade de candidatos que terão.
Então essa é uma análise. Agora, você falou uma coisa que me chamou muito a atenção e eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais o seu raciocínio e para que nós possamos meditar sobre tudo isso, é o seguinte, olha a pergunta e como a pergunta é importante para que nós possamos trazer uma boa resposta para o nosso telespectador. Há possibilidade de errar o eleitor na sua escolha para a Prefeitura de Caxias do Sul com tanto candidato? Vamos reformular a pergunta. O terreno está fértil para que cometa equívoco o eleitor e caia no oba-oba, na expertise de um discurso bem elaborado, mas que não vai trazer ações eficazes para a cidade de Caxias do Sul? Sem dúvida, Edinho. Os indecisos e os omissos, né, vão decidir essa eleição, porque o voto é obrigatório. Portanto, já conheço pessoas que estão se informando como fazer para não votarem devido à questão da pandemia, nem é questão política, nem é questão de preocupação devido aí ao medo, né, da exposição pública, da forma como serão colocadas as urnas, etc. Tudo isso está sendo estudado, né, pelo ministro do STF e que é ministro, né, do Supremo Tribunal Eleitoral, o Barroso, né, Luiz Carlos Barroso, nesse momento, com todos os cuidados, porque estaremos em pandemia em novembro e não teremos a vacina. O que eu vejo, Edinho, assim, o capital político de Pepe Vargas em Caxias do Sul ainda é muito grande, né? Ele é deputado estadual, ele tem aí uma força, é um homem de esquerda, sim, é um homem que representa e não nega isso, né? E o Pepe Vargas não demonstrou, como eu disse, desonestidade. Foi um ministro, né, fraco do governo Dilma, né? Inclusive não teve aí todo o poder que deveria e poderia ter tido. Não é ineficaz, ele fez coisas boas. A questão são as siglas partidárias que representam, mas isso todas têm. O PMDB tem, né? O Eduardo Cunha está preso, Michel Temer, né, está respondendo processos, e, no entanto, nós temos José Ivo Sartori, né, que tem aí um cabedal político, não é candidato, mas tem aí o ex-governador, né, bastante gente ao seu redor, que pode agregar votos aos seus aliados, né? Edson Nespolo, por exemplo, no PDT, perdeu a outra eleição, mas pode ser que tenha aí algo a trazer de novo para a sociedade, né? Esteve aí em Gramado, trabalhando aí no turismo, etc., não tem experiência como prefeito, é um homem articulador, ele tem um bom diálogo com a sociedade, mas né, tem o capital político também de Adiló de Domênico, um homem forte, foi um dos vereadores mais votados aqui em Caxias do Sul nos últimos tempos, né? Que foi do PTB, do Roberto Jefferson, né, presidente nacional político corrupto. Roberto Jefferson foi do PTB para o PSDB, o Adiló de Domênico, né, terá que explicar aí as omissões, né, terá que falar sobre o Aécio Neves, que faz parte do seu partido, apesar das denúncias, e a Comissão de Ética e o PSDB costuma, né, engavetar essas questões, né, e assim por diante. Qual é a política, né? Tudo isso, dentro da política nacional, o Brasil ainda precisa entender, devido a esse excessivo número de siglas que nós temos, né? O Bolsonaro, inclusive, né, prorrogou o auxílio emergencial, como nós tínhamos dito, já para até depois das eleições. Diminuiu um pouquinho, né? Mas está ganhando capital político. Só que está quietinho, porque primeiro que não tem partido. Eu vi nas mídias irônicas do centro do país, Edinho, candidatos a vereador que estão colando no Bolsonaro e no Lula, né? Juntos somos mais fortes, ou seja, né? O que eu quero é voto, muita gente dizendo. Então a política nacional é uma caricatura, né, do país, é um tiririca e assim por diante, né? Nós temos o Tiririca, foi deputado, né? Aquele outro ator de filme pornô lá, que eu nem me lembro o nome também, é deputado. Ou seja, o Brasil elege cada excrescência. E isso, na política local, tem sentido também, né? Nós estamos muito atrasados. E sinto falta, sim, de homens fortes na política, que não têm medo de falar, como Leonel Brizola. Miguel Brambila, uma pergunta com uma única resposta e nós vamos a um breve intervalo. Preste bem atenção, porque essa é a pergunta de talvez de $1 milhão. Direita, esquerda ou centro? Quem leva, na tua opinião, Caxias do Sul?
Aí você tá me perguntando de 1 milhão, realmente, né? Falta dizer, você troca, né? Ali, ó, o Porsche por uma geladeira, que o Porsche da página da CPR que é atrás de mim. Porque eu lhe pergunto em sentido, vamos agora aprofundar. Porque vai ter candidatos que vão colar nessa direita. E já tem candidatos que vão colar nessa esquerda. Mas pode ser que o centro se figure e nós fazemos o mesmo caminho que foi percorrido nas últimas eleições, hein? Eu acho que vai valer o capital político, Edinho, de cada um. Capital político, nós temos que entender que Caxias é uma cidade grande, nós temos 500 mil habitantes já passando disso, muita gente já não é mais oriundo, né, somente de Caxias do Sul e da colonização europeia, como nos orgulhamos muito, né? Então nós temos muitos trabalhadores que acreditaram no sonho de um Brasil melhor que o Lula propôs, né, como presidente operário, e ainda acham que ele é inocente. Ele conseguiu seduzir algumas elites, né, e ainda tem gente que faz a advocacia do Lula, mas quando você pergunta, né, sobre as provas, as pessoas dizem, não, mas eu não sou advogado do Lula, ou seja, ele foi julgado por tribunais, e não adianta acusar o vício dos tribunais, porque realmente são viciados os tribunais, em alguns casos os superiores, devido às indicações políticas. Não, os tribunais inferiores são concursados, ou seja, não são indicações políticas. Agora, o Supremo, sim. O Supremo é uma questão que precisa ser estudada no Brasil, porque é um poder totalmente apadrinhado por presidentes e por políticos. Então, aí, né, mas, porém, o tribunal, né, quando isso chega aos tribunais, você tem que confiar, pelo menos, né, senão você vive numa anarquia. Não tem como responder isso assim, numa questão de segundos, ou de... porque seria um chute, Edinho. Né? Eu acho, Edinho, né, só para concluir isso especial, que o eleitor não tem noção política do que é esquerda, do que é direita. Né? E é por isso que o Bolsonaro se cria na questão de anticomunista, né? O Hitler dizia, né, na Alemanha nazista, que precisavam combater o comunismo, né? E a maioria nem sabia o que era comunismo, né? Goebbels espalhou rádios por Berlim e pela Alemanha, fazendo uma propaganda enganosa. E hoje em dia no Brasil ninguém sabe também, tanto é que nós temos comunistas cristãos, né? Marx era um ateu, nunca falou de Deus, né? Sempre achou que é um materialista, ou seja, é preciso, né? E não vai ter tempo para explicar para o povo isso entre esquerda e direita até as eleições. Eu acho que quem vai ganhar as eleições esse ano, né, não vai ser o voto de protesto igual foi ao Daniel Guerra, que se dizia apolítico, né, de tão apolítico foi caçado, porque a política é uma necessidade, né, quem tiver o maior capital político e conseguir explicar melhor, né, as mazelas dos seus partidos, PSDB, PTB, né, PMDB e seus aliados, né, e o PT, e o PCdoB, né? Não se trata de esquerda e direita, porque na política local se consegue avançar no sentido. Vai vencer a eleição quem conseguir explicar as mazelas do seu partido, seus partidos, e tiver capital político para isso. O histórico é que vai contar. O resto é aventura que não vai se criar, não, Dinho. Eu estou muito sensibilizado, Miguel, a tender para a questão de um centrismo, eu acho, porque o governador Eduardo, quem se colar na direita vai ter que enfrentar os desgastes, como você disse, né, do governo federal, do governo estadual, vai cair todo sobre esse candidato, então vai ser bastante complicado de se desvencilhar. E já tem sim, né, polarização de candidato bolsonarista, inclusive ele já disse em entrevistas, dizendo, aqui o nosso partido está afinado sim com os interesses, já há também em Caxias do Sul. Vamos a um breve intervalo aqui na programação, 10 horas e 51, já estaremos de volta com você. Quer concluir alguma coisa, Miguel? Não, só quero dizer assim, então vamos aguardar e quem ganhar paga o arroz à grega. E o arroz tá caro, vamos mudar para aposta. No breve intervalo já voltamos. Sabor da Serra, eu quero parceria. Sabor da Serra, eu quero pizza. Eu quero sabor, eu quero sabor da Serra, eu quero pizza. Ligue, peça a sua, consulte os sabores no Face. Sabor da Serra, quero sabor, quero parceria, quero pizza. Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizza da cidade. Peça já! Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia.
paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades de viajar. O prazer de pegar a estrada, ver as paisagens, encontrar os amigos e parentes, hospedarmos em hotéis. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades do vento no rosto, do movimento do horizonte, da companhia da família num passeio pelas estradas. Por isso mesmo seguimos nos aprimorando nos protocolos de segurança para este tempo passageiro. Ainda temos que nos movimentar pelo trabalho, garantir a segurança mecânica de nossos veículos, fazer a manutenção necessária para o dia a dia, na expectativa dos melhores dias. A Mecânica São Eloy confia em dias melhores. Mecânica São Eloy, trabalhamos pela sua segurança. Traga seu carro para nós. Estamos na Rua Olavo Bilac, 590, bairro Rio Branco. Fone 32 21 28 68. Acesse nossa página no Facebook. Mecânica São Eloy, confiança não tem preço. Perfeito, 10 horas e 55 minutos, estamos de volta e vamos agora para o nosso último segmento aqui de nossa programação, logo após o nosso intervalo. Já falamos de tudo, Miguel. O único assunto que não foi pautado aqui, Miguel, é as promoções do final de semana. Arroz a R$ 19,90 com carne a R$ 42,90, promoção do final de semana. É verdade, Edinho, né? E alguns casamentos aí possíveis, né? O pessoal já está pedindo que não se jogue arroz na saída da igreja, mas que entreguem pacotinhos, né? Como dote para os noivos. Tá complicado, né? Meu Deus, tá complicado. É verdade, o Brasil precisa avançar na questão administrativa. As notícias são que todos os países, percebendo o fechamento das fronteiras comerciais, fizeram estoques reguladores. O Brasil, não, né? Você temos aqui nessa questão paradoxal de um país que se curva à exportação enquanto que o mercado interno passa necessidades, Edinho. Nós agora falamos sobre o álcool na semana passada, né, sobre o Proálcool, sobre a tecnologia brasileira que surgiu e que nós abandonamos, não é? O que acontece? Você sabia que o Brasil importa, né, álcool dos Estados Unidos sem que os Estados Unidos paguem imposto, né? Terminava agora, nessa semana passada, esta medida, mas o governo Bolsonaro prorrogou, né, por mais 3 meses, sem contrapartida, ou seja, os americanos mandam o álcool deles para cá, né, não pagam imposto e não temos nada de contrapartida, né? Você veja bem é claro que os economistas, os analistas internacionais vão dizer que é um bom negócio. Para os especuladores, é claro que é um bom negócio, né? Aumentar o preço do arroz, que é uma commodity também internacional. Ah, estava muito barato, então é normal. É normal você pagar R$40 5 quilos de arroz? Não, não é normal, não. Né? Nós não temos estoques reguladores, o que é diferente de intervenção. Né? O pessoal se confunde muito, né? Vai interferir no preço. Interferir no preço é você congelar o preço e fazer igual o José Sarney, né? Que não resolveu o problema da inflação. Você lembra? Os fiscais do Sarney, né? Que foi o presidente quando o Tancredo Neves morreu, né? Para o azar do Brasil, não resolveram. E que é do PMDB, né? Do MDB, enfim, que foi senador, né? Teve aí
o contato direto com ele quando visitamos na festa da uva lá, e foi muito cavalheiro, né? Mas cavalheiro não quer dizer nada na questão de marimbondos de fogo, Academia Brasileira de Letras, etc., né? Dono do Maranhão, mas os fiscais do Sarney não resolveram nada. Depois, né, o Collor, né, com o tiro só na inflação, né, deu o tiro na corrupção, o PC Farias e todos os outros envolvidos, e é senador da República, né, do Brasil, né, varonil, não é? Então, não temos estoque regulador porque ninguém pensou nisso antes, Adinho, é óbvio, né? É, complicado, né? Casa do Ferreiro, espeto de pau. 10h58, Miguel Brambila, vamos fechar nossa programação por aqui. Deixar o espaço hoje, quem faz o fechamento do Sabe Caxias by Bitcoin é você. Já tá chegando o lance esportivo a partir das 11h15, no qual Marcos Vaz e elenco falam do mundo dos esportes e, claro, também no segmento de entrevistas. Miguel Brambila, prazer imenso nós participarmos hoje, mais uma vez, segunda-feira, metade do mês de setembro. Estamos avançando frente aos dias. Você usa uma frase muito enigmática que serve para este momento: decifra-me ou te devoro. Continua ainda e vamos seguindo, né, adiante no enfrentamento de todas essas situações que vão aparecendo. Agora que estamos provando que somos bons batalhadores, sim, porque é tanta coisa, meu companheiro, velho. É Covid-19, é a alta dos preços, é salário de miséria, né? Um aumento de percentual do salário, um absurdo. Vira-se quem puder, desemprego nas alturas. Olha, tá difícil mesmo, Miguel. Pois é, Dinho, vamos comemorar com o estrogonofe. Eu levo o filé, né? Levo o vinho caro, você leva o arroz, tá, Dinho? Tá combinado aí. O arroz é contigo, né? É verdade, meu caro irmãozinho querido, mas enfim, né, o que nós precisamos fazer é ter persistência, coragem, meus caros. Tudo passa, né? Tudo passa, sim. Não adianta sermos infantis e ficarmos esperneando, né? Porque você pode ter essas emoções, mas não significa, na vida não é um filme, tá? Não acabou a pandemia. Você que é pai, você que é mãe, você que tem crianças, né, levando elas para a escola, levou de manhã, tá com o coração tranquilo, né? Eu estarei com o coração na mão, né? Minha filha está aqui, né? Não, estou enxergando ela aqui sentada aqui na outra sala, né? Eu estaria com o coração na mão. Se fosse pai, se fosse mãe, não levaria, né? Tenho a empatia com o pessoal das escolas particulares, principalmente, tem empregos envolvidos, não é? Se tivéssemos um governo melhor, nós teríamos aí linha de crédito para que mantivessem-se os salários das professoras, que as empresas particulares pudessem trabalhar até o final da pandemia e fizessem aí esse empréstimo a fundo perdido, a longo prazo, né? No caso, não vender guarda-chuva para quem... Porque se você já está com problemas de caixa, é óbvio, né, que você vai ter que ter uma nova forma de crédito, de negociação. Muita gente não está nem preocupada com a pandemia, estão aproveitando para ter lucros, né? Então, a pandemia não acabou. Ontem, ouça os noticiários, se você não gosta da Globo, ouça em qualquer lugar, nós tivemos o maior índice de contágio no mundo, e não tem vacina e não tem remédio, né? E se você acha que a cloroquina resolve, né? Eu não sei porque morreram 130 mil pessoas, né, Edinho? É irritante isso, Edinho, né? Esse negacionismo. Mas dias melhores virão. Querido, amanhã voltamos. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço, irmão. Valeu, tchau, tchau. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.